Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos, Rios, Theos, Soter. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e pertencer e acessar o pleno conhecimento bíblico através das séries de mensagens bíblicas, da Palavra de Deus, a Bíblia. E aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade onde você está agora, seja no trabalho, na rua, em casa, sentado ou de pé. Deus quer falar com você. Esse momento foi criado especialmente para você que está conectado. Ouça nesse momento a parte 3 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteos. Ouça a importância da sã doutrina e o perigo das heresias. Abra a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17, o apostolado de Paulo. O apóstolo Paulo combate os falsos mestres que entravam sorrateiramente nas igrejas, ressaltando seu chamado para o apostolado. Os falsos mestres falavam de sua própria parte, mas o apóstolo Paulo ensinava da parte de Theos. Eles, os falsos mestres, eram falsos obreiros. O apóstolo Paulo era o ministro autorizado de Theos. Vou destacar nesse momento alguns pontos em relação ao chamado do apóstolo Paulo. Você está me ouvindo? Em primeiro lugar, a gratidão pelo chamado. Sou grato, Charis, para com aquele que me fortaleceu, Christos Jesus, nosso Kyrios, que me considerou fiel, designando-me para o ministério de diaconia. 1 Timóteo 1,12. O apóstolo Paulo dá graças não por aquilo que ele fez para Jesus Cristo e os Theosote, mas por aquilo que Jesus Cristo e os Theosote fez por ele. O apóstolo Paulo menciona aqui 3 bênçãos e por elas dá graças. Primeiro, o Kyrios o fortaleceu. Segundo, o Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote, o considerou fiel. Terceiro, o Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote, o designou para o ministério. Em segundo lugar, o testemunho da conversão. A mim
que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia eleos, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. 1 Timóteos 1,13. Transbordou, porém, a graça de nosso Kyrios com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteos 1,14. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo Paulo faz uma digressão para registrar seu passado em glória como implacável perseguidor da igreja, sendo Paulo, um fariseu zeloso, tornou-se líder destacado do judaísmo. Saulo levantou-se com ferrenho perseguidor da igreja. Como uma fera selvagem, Saulo respirava ameaças e morte contra a igreja de Jesus Cristo. Saulo assolou e devastou a igreja de Jesus Cristo. Saulo exterminou matetés discípulos do Kyrios, Jesus Cristo e os teossote em Jerusalém. Saulo perseguiu o caminho até a morte. Saulo encerrou muito dos santos em prisão e votava contra eles quando eram condenados à morte. Saulo afligia os cristãos nas sinagogas, forçando-os a blasfemar. Enfurecido, os perseguia até por cidades estranhas. Registro bíblico de Atos, capítulo 26. Saulo era como um touro indomável que não queria ser amansado. A conversão de Saulo foi uma obra sobrenatural do Kyrios Jesus Cristo e os teossote. Saulo teve de ser jogado ao chão e quebrantado para reconhecer que o Jesus Cristo e os teossote que ele perseguia era de fato o Yeshua HaMashiach. Os olhos de Saulo ficaram cegos ao mesmo tempo que os olhos da sua alma foram abertos. Você sente que seus olhos espirituais estão abertos? Quero que se lembre disso. Paulo usa aqui 3 palavras para descrever a si mesmo nesse período de incredulidade. A primeira palavra é blasfemo. Paulo falava mal dos cristãos e de seu Kyrios, Jesus Cristo e os teossote. A segunda palavra é perseguidor. Paulo prendeu os cristãos, açoitou-os, forçou-os a blasfemar do nome de Jesus Cristo e os teossote e deu voto para matá-los ao perceber que a religião do caminho era uma ameaça ao judaísmo. A terceira palavra que Paulo usou no período de sua incredulidade foi insolente, para levar a cabo seu plano opressor. Saulo sentia um prazer mórbido em afligir de forma violenta os cristãos. Como blasfemo, afligiu os cristãos apenas com palavras insultuosas. Como perseguidor, Paulo infligiu
sofrimento físico. Como insolente, Saulo atacou os cristãos com crueldade e abuso. Para com esse homem bárbaro, a graça de Deus superabundou. Saulo, foi plenamente alcançado pela misericórdia. A graça transbordou sobre Saulo como um rio numa enchente. Não pôde ser detido, extravassa pelas margens e carrega tudo o que vê pela frente, não havendo nada que ele possa resistir. Mas o que o rio da graça trouxe consigo, entretanto, não foi uma devastação. Foram bênçãos a Saulo. Em terceiro lugar, a dignidade do Evangelho. Fiel é esta palavra, logos, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. 1 Timóteo 1, versículo 15. Coloque a Bíblia em sua mente. Primeiro, o Evangelho é digno de aceitação, de inteira aceitação. O Evangelho, é endereçado a todos. O Evangelho fala acerca do que Deus fez por nós, oferecendo-nos o presente de salvação a todos. Jesus Cristo e Theos Soter. Em segundo, o Evangelho é digno de inteira aceitação. O Evangelho, enfatiza a pessoa e a obra do Kyrios, Jesus Cristo e Theos Soter. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Jesus Cristo e Theos Soter, está enfatizando tanto sua divindade quanto sua humanidade. Antes de sua encarnação, Jesus Cristo e Theos Soter tinha glória eterna com o Pai. Belém não foi o começo de sua existência. Por amor a nós, Jesus Cristo e Theos Soter, desceu do céu, da pátria celestial. Por amor a nós, Jesus Cristo e Theos Soter, veio ao mundo e vestiu pele e carne humana. Terceiro, o Evangelho é digno de inteira aceitação pelo seu glorioso propósito. Quer saber o motivo que Jesus Cristo e Theos Soter, veio ao mundo? Fique atento na resposta: para salvar pecadores. Jesus Cristo e Theos Soter, não veio para salvar pessoas boas. Não existia ninguém assim em toda a terra. Jesus Cristo e Theos Soter, não veio salvar os que guardam completamente a lei. Não havia nenhum ser humano desse tipo em toda a terra. Aqui está a diferença essencial entre o cristianismo e as demais religiões. Todas dizem que o homem precisa fazer alguma coisa para ganhar o favor de Deus. O Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e Theos Soter, diz ao homem que ele é pecador, que está perdido e que não é capaz de salvar a si mesmo, e que somente a obra substitutiva do Kyrios, Jesus Cristo e Theos Soter, pode salvá-lo e conduzi-lo à glória, à pátria.
celestial. Em quarto lugar, você continua me ouvindo. O Evangelho é digno de inteira aceitação. O Evangelho do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter produz convicção de pecado. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, dos quais eu sou o principal. Vale destacar que o maior dos pecadores não era um idólatra, imoral ou ateu, mas um ortodoxo, zeloso da lei, que nasceu no lar extremamente religioso. O pecado do apóstolo Paulo era essencialmente doutrinário. Ele, o apóstolo Paulo, não aceitou a palavra de Deus concernente à pessoa e à obra do Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter. A rejeição de Ios Theos Soter é o maior de todos os pecados. Ainda é preciso enfatizar que o apóstolo Paulo não diz que era o maior dos pecadores. Ao contrário, declarou, dos quais eu sou o principal. O mais piedoso santo é aquele que mais se reconhece pecador e que tem a mais apurada convicção de pecado. Continue me ouvindo. Você vai gostar do resultado. Em quarto lugar, o exemplo para os cristãos. 1 Timóteo 1,16. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a zoé aionios, vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Embora a conversão do apóstolo Paulo a Jesus Cristo Ios Theos Soter tenha tido muitas características excepcionais: a luz do céu, a voz audível, a língua hebraica, a queda ao chão e sua cegueira, pode ser considerada também um protótipo de todas as conversões subsequentes, pois foi uma demonstração da infinita paciência do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter. A conversão do apóstolo Paulo continua sendo uma permanente fonte de esperança para os casos que de outro modo não teriam esperança. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: não se desesperem, se Jesus Cristo Ios Theos Soter teve misericórdia até de mim, o pior dos pecadores, o principal, ele terá misericórdia de todos vocês. Em quinto lugar, e continue me ouvindo, a exaltação a Deus. Assim, ao Rei Basileus eterno, Aion, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1,17. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo Paulo derrama sua alma no jorro caudaloso de louvor nessa arrebatadora
doxologia, o apóstolo Paulo diz que Deus é eterno, Rei Basileus, único, eterno, imortal, invisível. Guarde isso em sua mente. No império, não o imperador Nero, mas o verdadeiro rei é Deus. Rei não apenas do mundo transitório, mas de todas as eras, e é o Criador, o mantenedor e o Redentor de todos os tempos e de toda a vida. Jesus Christos, Ios, Theos, Soter. Coloque agora sua total atenção no dever de Timóteos. O apóstolo Paulo tratou até aqui sobre os falsos mestres que pregavam um falso evangelho. O apóstolo Paulo falou sobre sua conversão e seu apostolado para proclamar o verdadeiro evangelho. Agora cabe a Timóteos realizar o ministério. Timóteos permaneceu em Éfeso para pastorear a igreja e combater os falsos mestres. Vou compartilhar 3 verdades para você que está me ouvindo. Em primeiro lugar, o combate às falsas doutrinas é um dever da liderança da igreja. 1 Timóteo 1:18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteus, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate, firmado nelas o bom combate. 1 Timóteo 1:18. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. A vida cristã é um combate, uma guerra sem trégua, uma luta sem pausa. Eu e você não podemos, porém, entrar nessa peleja travando armas carnais. Eu e você precisamos usar armas poderosas em Theos para anular sofismas e destruir fortalezas. As armas de combate na luta contra a heresia são a fé e a boa consciência. Quem não sabe preservar o que lhe foi confiado não é capaz de conquistar algo novo. Quem não preserva a boa consciência é como um capitão que solta o leme do navio, passando a vagar sem rumo pelas ondas até que o navio se despedace em recifes. Em segundo lugar, o combate às falsas doutrinas exige cautela, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1:19. A Bíblia diz: eu acredito, você ainda está me ouvindo. Os falsos mestres rejeitaram a boa consciência e, conforme diz Calvino, a má consciência é a mãe de todas as heresias. Tome bastante cuidado. Em terceiro lugar, a disciplina eclesiástica é uma necessidade. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Você vai entender. Continue me ouvindo.
Alguns eruditos entendem a expressão entreguei a Satanás como uma simples referência à excomunhão, como é o caso do jovem incestuoso de Corinto. A dificuldade é que a excomunhão era uma função da igreja local e não do apóstolos. Foi assim que Paulo orientou a igreja de Corinto em 1 Coríntios capítulo 5. A outra interpretação deste texto é que entregar a Satanás era um poder dado aos apóstolos de infligir sofrimento físico aos impenitentes e hereges. Você se lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 8 a 11, de Elimas, o mago? Ou mesmo em casos extremos, entregar a Satanás era impor a própria morte, conforme aconteceu com o casal de crentes Ananias e Safira. No caso em apreço, entregar a Satanás parece-nos que se trata de disciplina e não de condenação, pois o propósito era impedir que tais pessoas continuassem blasfemando. Logo, a expressão os quais entreguei a Satanás de 1 Timóteo 1,20 refere-se ao processo disciplinar que era comum tanto na sinagoga como na igreja de Jesus Cristo e os Theos Soter. Você vai entender. Continue me ouvindo. Uma das marcas da verdadeira igreja é o uso correto da disciplina, o uso correto da sã doutrina. O juízo precisa começar pela casa de Deus. Se a igreja não julgar a si mesma, será condenada com o mundo. Mas quando a igreja julga a si mesma, é disciplinada pelo Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter. Toda disciplina que pode incluir debilitação emocional, espiritual, em casos extremos, outros sentidos. A pessoa disciplinada deve ser salva da perdição definitiva e reconciliada para a vida espiritual saudável. Há muitos filhos e filhas de crentes que estão longe da igreja na qual foram batizados, e este afastamento ainda o leva para longe da comunhão com Jesus Cristo e os Theos Soter, pois voltaram a amar o sistema do mundo, no qual Satanás é o Deus desse século, e já foram declarados inimigos de Deus. A pior coisa que pode acontecer em uma igreja é criar hábitos ruins nela. Uma vez instaurados, a igreja repetirá os mesmos por todos os dias de ministério, até que os hábitos ruins tragam as consequências. Ou se a igreja perceber e fizer uma ressignificação para mudá-los com o diagnóstico da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, somente assim vai se sentir espiritualmente, emocionalmente e mentalmente bem.
A mudança começa em você. Você é aquela pessoa que gosta de ouvir os críticos ou gosta de ouvir os sábios conselhos de Jesus Cristo e os Deus Soter, registrados na palavra inspirada e atualizada, a Bíblia. Qualquer decisão que você vai tomar na vida, você toma baseado no que está vendo, ouvindo, sentindo. A palavra de Deus vai despertar a sua vida para começar a gerar resultados que você deseja de maneira duradoura. Você percebe? Agora me permita dizer a única atitude sensata para você ter diante de crentes críticos e caluniadores. Fuja deles, faça-os calar. Se você dar ouvidos ou der ouvidos aos crentes críticos e caluniadores, eu vou me garantir que você perde a alegria, você vai perder a paz. Se você der ouvidos aos crentes críticos e caluniadores, eu vou lhe garantir que você vai perder o sono. Se você der ouvidos aos crentes críticos e caluniadores, isso vai afetar a sua saúde mental, emocional e espiritual. Pare de dar atenção aos críticos e caluniadores, entulhando os seus ouvidos com crenças limitantes. Se você der atenção e palco para eles, o seu foco apenas muda de lugar e você vai se sentir frustrado ou frustrada. A Bíblia diz: quem comete injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3:25. Coloque a Bíblia em sua mente. Igreja não é um templo cheio de gente, mas gente cheia de Jesus Cristo e os Deus Soter. Tenho certeza que você vai aproveitar muito desse significado e conteúdo. Com a ajuda de Deus, vamos orar para que eles façam o seguinte: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Se Deus ordena, é porque Ele vai atender. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Salmo 53, 2. Deus gosta de perdoar e restaurar, mas cedo ou mais tarde as pessoas vão ter de prestar contas a Deus. Você já parou para pensar nesse sentido? Imagine que a partir de agora você só tem 24 horas para anunciar o Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e Theos Soter, e que você pudesse convidar quaisquer pessoas para ouvirem o Evangelho. Quem seriam essas pessoas? O que você vai fazer com o tempo que você tem? O rei Salomão sabiamente disse que é um tempo para tudo, mas hoje quero falar de um tempo importante que você necessita ter em sua vida. Tempo para buscar ao Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter. Muitas pessoas não se têm dado conta da urgência do tempo em que vivemos. E nós, a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, estamos aqui às quartas e domingos online, anunciando o Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter. Continue me ouvindo. Quando o despertar irresistível chega,
Jesus Cristo Dios Teos muda vidas. Quando veio o dilúvio, quer saber onde Noé e sua família estavam? Em casa. Quando os 3 anjos visitaram Abraão, onde ele estava? Em casa. Quando os 2 anjos foram em Sodoma e Gomorra, onde estava Ló e sua família? Em casa. Quando o anjo destruidor matou os primogênitos do Egito, onde estavam os israelitas? Em casa. Onde estava o apóstolo Paulo quando recebeu a visita de Ananias? Em casa. Onde estavam os apóstolos de Jesus Cristo Dios Teosote quando receberam o Espírito Santo no cenáculo? Em casa. Onde estamos hoje anunciando o Evangelho do Kyrios Jesus Cristo Dios Teosote? Em casa. Jesus Cristo Dios Teosote está passando em nossas casas para nos avivar. Deus quer que o busquemos em casa, por isso estamos aqui. Vamos continuar buscando ao Kyrios Jesus Cristo Dios Teosote. Se Deus ordena, é porque Ele vai atender. Já parou para pensar que você é o seu principal desafio? Deus vai e quer impactar a sua vida significativamente a partir de agora, como você nunca foi impactado antes. A Bíblia vai transformar, conectar e influenciar positivamente a sua família e ainda mais a sua vida. Busque ao Kyrios, Jesus Cristo Dios Teosote. Busque a Deus e viva a restauração em sua vida. É tempo de buscar ao Kyrios, Jesus Cristo Dios Teosote. Quem busca a Deus vai encontrar a Deus. Ele se revela àqueles que o procuram, o buscam de todo o coração, de toda a vontade, de todas as forças e de toda a mente. Buscar a Deus é um ato de fé, confiando que Ele lhe ama e vai responder tudo o que Deus diz acontece. Continue me ouvindo. A Bíblia diz: recorram ao Senhor e a seu poder. Busquem sempre a sua presença. Salmo 105, 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Amós 5, 4. Coloque a Bíblia em sua mente. Você tem ideia e se dá conta da urgência do tempo em que vivemos? A palavra buscar, segundo o dicionário, traz a ideia de descobrir, encontrar, conhecer, esforçar-se por. Em nosso caso, esforçar-se por Deus. O apelo para buscar ao Senhor enquanto se pode achar significa que nosso tempo é ilimitado. Chega uma hora em que as pessoas terão de enfrentar a justiça de Deus, do trono de Deus. Por isso, eles precisam procurar o perdão e a graça de Deus enquanto ainda têm oportunidade, enquanto ainda respiram o fôlego da graça de Deus, o ar da graça de Deus. O convite, buscai ao Senhor, está aberto, mas definitivamente demorar a buscá-lo não é uma opção prudente. Por isso há o
consequente alerta enquanto se pode achar. Isso significa que estamos diante de uma verdade que é, ao mesmo tempo, reconfortante. Buscai ao Senhor e ainda mais aterrorizante enquanto se pode achar. Realmente não haverá uma segunda oportunidade quando terminar o tempo do convite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Presença é uma tradução comum da palavra hebraica face. Literalmente, as pessoas precisam buscar a face de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar continuadamente a face de Deus. Qual tem sido a postura de nossas famílias diante desse convite? É incalculavelmente preciosa a disponibilidade da graça nos dias de hoje. Tudo começa com um convite. Busquem ao Senhor. O Deus eterno convida nossas famílias a um relacionamento. Fé é a resposta que elas podem dar ao chamado. Elas ouvem e respondem: eis-me aqui, Senhor. O trabalho de sua família e da minha é manter a igreja estrategicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente forte com a palavra de Deus, a Bíblia. Estamos em um discipulado online gerando transformações. Você crê que faz sentido? Eu confio no Kyrios, Jesus Christos e Osteiosote, que outras famílias virão participar e pertencer ao ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Não há maior dúvida de que Jesus Cristo deseja que todas as famílias se unam para alcançar outras famílias perdidas com o Evangelho. E essas pessoas podem estar dentro de nossa casa. Deus lhe colocou no mundo para manifestá-lo. E você o manifesta de um jeito que ninguém mais consegue fazer. Mas é você que precisa descobrir isso. Ninguém pode fazê-lo por você. Você pode abrir a senha que Deus deu a você. Só você pode fazê-lo. Viva passo por passo e procure seu propósito com todo o seu coração e sua mente. E acima de tudo, Deus ficará satisfeito com você. Deus te salvou deste mundo e de si mesmo. Viva aqui agora a sua chamada irresistível da parte de Deus e de Jesus Cristo, Theos Soter. Você está ciente disso? É hoje o grande dia e você tem aproveitado as oportunidades que estão surgindo. Você pode tomar decisões sobre algo incrível, extraordinário. Escreva uma breve descrição de sua vida presente e futura e melhor de si mesmo. Escreva uma breve descrição de sua vida presente e futura e melhor de sua família. Escreva uma breve descrição de sua vida presente e futura de seu ministério. Escreva uma breve descrição de sua vida presente e futura e melhor do seu setor de trabalho. Institua um processo para acrescentar mais valor em grande escala. E agora
Ainda mais, escreva uma breve descrição de sua vida presente e futura, da igreja da qual você pertence e faz parte. Mude o pensamento, mude o comportamento. Gostou do significado e conteúdo e aqui agora se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha para Jesus Cristo enquanto há esperança para sua alma. Corra para Jesus Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus.